Era uma vez um jovem rapaz, cheio de conflitos e tormentas internas. Ele se sentia perdido, como se estivesse à deriva num oceano de incertezas. Todas as noites antes de dormir, ele fazia uma oração sincera, um pedido vindo do fundo da alma por um esclarecimento, uma luz que pudesse guiar seus passos. Ele só queria entender o porquê de tanta angústia. Numa noite como tantas outras, depois de sua prece, ele se deitou e adormeceu profundamente. E então, o sonho começou. De repente, ele não era mais ele mesmo. Ele era ela, uma dançarina exótica, sob as luzes brilhantes de um palco moderno, movendo-se ao som de uma música pulsante. A plateia aplaudia, mas a sensação era estranha, distante. Num piscar de olhos, o cenário mudou. As luzes de neon deram lugar à lamparina sagaz. Ele agora era uma dançarina de cancan, num cabaré do século XIX, com saias rodadas e risadas altas, uma vida de excessos e aparências. A alegria no palco parecia não alcançar os seus olhos. A cena se transformou novamente, e a mudança foi brutal. O som festivo foi substituído por estalos secos e gritos de dor. Ele era um feitor, de pé sob o sol escaldante, com um chicote na mão. Ele via a si mesmo agindo com uma frieza assustadora, sem um pingo de compaixão, enquanto punia pessoas em praça pública. O poder em suas mãos trazia um gosto amargo de crueldade. A imagem se desfez, e a escuridão deu lugar a um ambiente asséptico e silencioso. O cheiro era de remédios antigos. Ele era uma enfermeira num hospital de guerra, correndo de um lado para o outro, cuidando de feridos, sentindo a dor e o desespero de cada paciente, como se fossem seus. A empatia era tão profunda que chegava a doer. Mais uma vez, tudo mudou. Agora ele estava nas ruas de paralelepípedos de uma Londres antiga e enevoada. Era um cocheiro guiando seus cavalos pelo trânsito caótico, sentindo o frio cortar seus ossos, vivendo uma vida de trabalho duro e pouca recompensa, observando a vida dos ricos e pobres passar pela janela de sua carruagem. O sonho o levou para um lugar sombrio e austero. Ele se viu vestindo um hábito pesado. Era um padre da Santa Inquisição. Em nome da fé, ele proferia sentenças, via o medo nos olhos dos acusados e sentia o peso de um poder absoluto e a responsabilidade de julgar a vida de outros. A certeza dogmática era uma armadura pesada. Numa transição suave, ele estava num monastério isolado no topo de uma montanha. Era um monge vivendo uma vida de silêncio, meditação e simplicidade. A paz do lugar contrastava com as perguntas que ainda ecoavam em sua mente. Ele buscava iluminação através do desapego, dia após dia, de volta à agitação. Ele se viu nas ruas empoeiradas de uma aldeia antiga. Era uma meretriz, vendendo seu corpo para sobreviver, enfrentando o desprezo e o julgamento da sociedade. Ele sentiu a vulnerabilidade, a tristeza e a busca desesperada por um pouco de afeto e segurança em um mundo que a marginalizava. A cena mudou para um Japão feudal. A armadura era pesada, a katana afiada. Ele era um grande samurai, vivendo por um código de honra rígido, pronto para morrer a qualquer momento. A disciplina era sua vida, a lealdade, sua bússola, mas a solidão do guerreiro era uma companheira constante. A viagem continuou para mais longe no tempo. Ele sentiu o sol inclemente do Egito em sua pele. Era um escravo,
arrastando pedras gigantescas para construir as pirâmides. Sentiu o cansaço extremo, a fome, a sede, a sensação de ser apenas uma ferramenta nas mãos de um faraó. A vida não tinha valor, apenas a obediência. Finalmente, a última visão. O mundo era primitivo, selvagem. Ele era uma mulher das cavernas. A luta pela sobrevivência era diária e brutal. Caçar, proteger a prole, temer os predadores na escuridão. A vida era instinto puro, uma conexão crua e direta com a natureza e com o medo constante da morte. De repente, ele acordou. O coração batia acelerado. O corpo suava frio. Mas a angústia tinha sumido. Em seu lugar, havia uma clareza impressionante. Uma profunda compreensão. Ele não era apenas aquele jovem confuso. Ele era a dançarina, o feitor, a enfermeira, o padre, o escravo, o samurai. Ele era a soma de todas aquelas vidas, de todas aquelas experiências, o bem e o mal, a dor e a alegria, a riqueza e a pobreza, a crueldade e a compaixão. Tudo morava dentro dele. Sua alma era um mosaico complexo, esculpido por inúmeras jornadas. E naquele momento, ele entendeu. A tormenta interna não era um defeito, era a sua história. E com essa ciência, ele finalmente encontrou a paz que tanto buscava. Essa história nos lembra que talvez todos nós carreguemos universos inteiros dentro de nós. As nossas lutas e conflitos podem ser ecos de jornadas que nem lembramos. Se você gostou dessa reflexão, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Obrigado por assistir.